Ei, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre treinamento intervalado de alta intensidade, porque vários alunos pediram para eu gravar, né? Às vezes é um termo técnico comum pra gente que é da área, mas às vezes o aluno vê no protocolo dele, no treino dele, HIIT, e o que é isso, né? Então, o HIIT, ou High Intensive Training, é um protocolo de treino que tem vários estudos, que veio para complementar. Eu não falo que ele veio para ocupar o lugar do treinamento aeróbico contínuo, tá? Primeira coisa que eu quero falar aqui é que não existe o melhor protocolo, que não existe o treino certo para você emagrecer ou para perder barriga, para o que seja. Nós estamos falando de indivíduos, cada um vai ter as suas individualidades, as suas necessidades, cada protocolo vai responder melhor em determinadas pessoas, então quebra isso, porque o HIIT ficou famoso, muita gente achou que só ele daria resultado daí em diante. E eu gosto de usar esses protocolos como ferramentas dentro dos planejamentos dos treinos, de acordo com cada nível de cada aluno, de cada fase da vida e também de cada objetivo, né? Então, falando um pouquinho, por que o HIIT ficou famoso? Porque vários estudos mostraram que ele aumenta o gasto calórico pós-treinamento, né? Então, você faz ali 5, 10, 15 minutos de protocolo, que não é só isso, tá, gente? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E você percebe, né, como você leva o seu corpo a um estresse muito grande. Para repor toda essa fonte energética pós-treinamento, o seu corpo fica acelerado, né? Então você continua queimando calorias porque você precisa voltar o seu corpo ao equilíbrio, à homeostase, né? Então, pós-treinamento tem resultado sim. Então, o primeiro paradigma que eu quero quebrar aqui para as alunas que fazem protocolos intervalados, protocolos de HIIT ou somente de treinos intervalados, que não sejam treinos longos e contínuos. Muita gente usa o Polar ou qualquer outro relógio que mede calorias. E aí elas ficam assim, ai, mas é porque eu pulava corda 1 hora e eu gastava tantas calorias. E agora com esse treino que você me passou, eu só gasto 100 calorias. Então, o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar é: não leve a caloria ao pé da letra, porque é legal saber que você gastou mais, eu enxergo até mais como motivacional do que realmente você colocar aquilo ali como verdade verdadeira, que se você gastou 100 calorias, porque o seu relógio está falando ali, mas ele não sabe como é que foi sua alimentação naquele dia, ele não sabe como é que tá seu corpo. Então, assim, é algo que não é palpável, né? Então, a gente precisa também quebrar esse paradigma. É legal ter o relógio, é legal gastar caloria, é legal medir frequência cardíaca, mas você não pode levar aquilo ali ao pé da letra, que se você gastou aquele tanto de calorias, você pode comer o mesmo tanto de calorias. Então, assim você não vai parar em lugar nenhum. Tá? Então, o primeiro paradigma vai ter treinamento intervalado que você vai fazer 5, 10, 15 minutos e vai gastar poucas calorias e você vai ficar desesperada. Então, quebre isso aí na sua cabeça, tá? O segundo ponto, não existe, porque o Tabata, que é um método, né, o protocolo Tabata, ficou muito famoso, que é o HIIT de 8 séries de 20 por 10. Todo mundo quer fazer Tabata, tem aplicativos Tabata, enfim. É muito legal, é um tipo de protocolo, mas nada mais é que um método de treinamento do treinamento intervalado de alta intensidade. Então, o Tabata não é o HIIT. O HIIT é macro. O Tabata, ele faz parte como um protocolo, tá? E aí, o que eu quero falar? Como todo mundo aprendeu muito a fazer Tabata, 8 séries de 20 por 10, acha que só existe esse tipo de treino de HIIT. E tem estudos que mostram, que nesse livro mesmo fala de um corredor que ele fazia 200 tiros de 400 metros, uma coisa assim, ou 100 tiros de 400 metros. Então, ou seja, gente, tiro pra caramba. Então, o treino dele era longo, na verdade. Só que como era através do método intervalado de alta intensidade, ele conseguia ficar mais tempo treinando por alta intensidade, né? Então, não necessariamente porque é HIIT que tem que ser curto, tem que ser 5, 10 minutos. Às vezes eu falo pra aluno assim, hoje seu HIIT é de 2 minutos. A pessoa fala assim, mas isso não é HIIT. Ou então fala assim, não, mas isso tudo, eu não... Então, assim, você vê como é que já virou um paradigma. E, tem que treinar 30 segundos, porque HIIT é 30 segundos, senão não vai queimar caloria. Não, gente, existe vários protocolos. Existe HIIT curto, existe HIIT longo, tá? Existe HIIT all out, que é o máximo de velocidade, sem ter prescrito a velocidade, porque às vezes você não vai ter como prescrever isso através do equipamento. Enfim, então quebrando mais esse paradigma que existe HIIT longo também, tá? Então, às vezes você vai ter aí, ao invés de você fazer 5 quilômetros direto na esteira, por exemplo, eu vou colocar 5 tiros de 1 quilômetro. Gente, é completamente diferente. O volume pode ser o mesmo, 5 quilômetros contínuo, 5 quilômetros intervalado. Só que
as vias energéticas que você vai utilizar, você vai treinar em mais alta intensidade, porque a velocidade que você usa para treinar 5 km direto, consequentemente, exemplo, vou te dar um exemplo, para eu correr 5 km direto, eu vou correr aí a 9, tá? Para eu fazer tiros de 1 km, eu consigo fazer a 11, até mesmo a 12, dependendo do dia. Então, olha só como é que eu mudei, aumentei a minha velocidade, como é que eu reduzi meu pace, né? Que é quantos minutos por quilômetro ali. Ou seja, eu aumentei muito a minha intensidade. Então, consequentemente, eu tô levando o meu corpo a um estresse muito maior do que se eu estivesse fazendo somente os 5 quilômetros contínuos. Tá? E o que é melhor ou pior? Não existe. Estamos falando aqui apenas quebrando esses paradigmas, tá? Não tô falando aqui não, que cada fase do treinamento pode ser que precise de algum tipo de treino diferente. Então, eu queria falar muito sobre isso, porque eu vejo que as pessoas têm muitas vezes até preguiça. E aí fala assim, ah, não, então se é só 5 minutos, é tranquilo. Só que se você não... Pra você treinar 5 minutos no HIIT, gente, vocês não estão entendendo. Tem que ser quase vomitando, modo de dizer. Mas é porque é uma intensidade muito alta para realmente gerar um resultado. E a maioria das pessoas não dão conta. O que eu falo que às vezes o HIIT ele não é eficiente, não é porque ele não é eficiente como protocolo, é porque às vezes você prescreve, mas se o aluno realmente não seguir, né, a intensidade, a pausa, o estímulo pausa, porque o HIIT é baseado nisso, é quantos segundos de estímulo ou quantos minutos de estímulo e quantos minutos de pausa. Se a pessoa não segue aquilo ali à risca, ela não vai gerar o resultado que eu estou esperando. Né? Então, muitas vezes eu até falo isso com as minhas alunas, dos alunos do treino personalizado, quando eu estou atendendo presencial, eu falo assim, gente, hoje nós vamos fazer HIIT. Ah, mas eu faço aeróbico amanhã. Não, porque fazer HIIT comigo é diferente de você fazer HIIT sozinha. E quando eu faço com elas, elas percebem a total diferença. Porque eu tô ali motivando, eu tô ali cronometrando pausa, estímulo, eu não tô deixando ela desistir. Eu vou alterar, por exemplo, às vezes eu coloquei lá pra ela, você vai fazer 10 tiros de 1 minuto. Na metade do caminho eu percebi que ela já tá assim, percepção de esforço 10. Ela já tá morrendo, às vezes ela tá na TPM, às vezes ela tá num dia de baixa astral, e aí o que eu preciso fazer? Mudar aquele protocolo. Aí eu continuo fazendo às vezes o mesmo estímulo, mas eu aumento a pausa. Então assim, são formas de atuar dentro da prescrição do treinamento, mas que você tem que ter um profissional te acompanhando, ou pelo menos te dando feedbacks do que você pode mudar ou não, tá? Então esse paradigma também precisa ser quebrado. Ah, porque eu fiz HIIT e não suei. Você não fez HIIT, tá? Eu fiz HIIT e terminei, mas eu podia malhar mais 30, 40, 1 hora. Gente, quando você faz um protocolo de alta intensidade realmente para valer, como ele deve ser feito, muitas vezes você não consegue fazer mais nada depois. Né? Então, quebrar mais esse paradigma é fundamental, porque eu vejo muitas pessoas que falam que fez HIIT e depois foi lá e ficou malhando 1 hora. Né? Então, assim... outra coisa que eu quero colocar aqui que é muito importante, eu até anotei algumas coisas para falar hoje numa live que eu vou fazer. O HIIT, ele aumenta gasto energético diário acima dos níveis de repouso, eu já falei sobre isso. Qualidade e quantidade das mitocôndrias é fundamental, porque a mitocôndria ela oxida gordura, sabia disso? Oxidação de gorduras pós-treinamento, produção e liberação de adrenalina, que aumenta a lipólise subsequente. Lipólise é a quebra da gordura, né? Então, se você tem quebra de gordura após o treinamento, isso é positivo. Então, com o aumento dessa adrenalina, você tem essa quebra. E uma coisa que eu peguei até o livro para falar disso, que o tecido metabolicamente ativo, dado como HIIT, pode contribuir com a hipertrofia muscular. Então, ou seja, eu falo isso muito para as alunas, principalmente que treinam em bike, né? Bike de spin, por exemplo. Se você treina com intensidade correta, com os estímulos pausa corretos e realmente vai num peso que você está estimulando o seu músculo, você pode até gerar estímulos de hipertrofia. Não necessariamente você tem que estar fazendo uma musculação para você gerar resultado de hipertrofia. Às vezes você está fazendo ali um treinamento na bike, né, que você está usando carga. Às vezes você está usando um treinamento na corda naval, que tem peso, que você está usando carga. Tudo isso pode gerar um resultado, sim, de hipertrofia. Claro que todos esses estudos, né, tem muita coisa ainda para ser quebrada de paradigma, os estudos são muito recentes, então muita coisa vai mudar ainda daqui para frente, então não leve tudo ao pé da letra como padrão, não existe esse padrãozão, tá? Mas eu queria realmente falar um pouquinho desse treinamento para vocês começarem a valorizar,
que existem outras formas de treinar, não ser só ir para a rua, fazer uma caminhada, fazer uma corrida contínua. Existem muitos protocolos de treinamento e principalmente para quem precisa treinar na correria, para quem não tem muito tempo de treino, o HIIT se tornou uma grande ferramenta, porque você consegue gerar estímulos bons em pouco tempo, tá? Mas não necessariamente porque a gente consegue ter estímulos bons em pouco tempo que um HIIT longo não é benéfico, ele é super benéfico, né? Não é porque você tem protocolos de 15 minutos que treinar 30 minutos em HIIT é errado, tá? Então precisa também entender e quebrar esse paradigma um pouquinho. Existe HIIT longo, tá? Isso aí é algo que eu não vejo muito na mídia. Todo mundo fala daquele protocolo curto, rápido ali, que todo mundo acaba em 5, 10 minutos. Então quebre isso também para você. E não acho que é milagre, não é porque aumenta o gasto calórico pós-treinamento que você pode ficar tranquila aí e fazer HIIT e sair comendo igual boca. Não, tem tudo um equilíbrio. E com o passar do tempo, né, como resposta crônica, ele dá mais resultado ainda do que só como resposta aguda, né? Então esse gasto calórico que você tem pós-treinamento, de forma aguda, muitas vezes ele é pequeno, mas de forma crônica, quando você vai passando muitos meses evoluindo e continuando a fazer os tipos de protocolo, você começa a ter mais respostas ainda dessa lipólise de gordura no seu corpo, que é a quebra da gordura, né? E consequentemente, o que os estudos mostram? Às vezes a pessoa nem teve tanta redução de peso em alguns estudos, quando compara contínuo e treinamento intervalado, mas muitas pessoas tiveram redução do percentual de gordura, tiveram redução da circunferência cintura-quadril. Então isso mostra o quê? Muitas dessas pessoas perderam gordura e muitas vezes mantiveram a massa magra, por isso talvez às vezes nem tiveram tanta perda de peso, né? Isso também tem que ficar claro, porque muitas vezes eu vejo pessoas fazendo treinamentos aeróbicos 1, 2 horas por dia e tá arrebentando com a massa magra, gente. Massa magra é o nosso bem mais precioso no nosso corpo. Você não sabe como é difícil para você conquistá-la. Então não deixe ficar se perdendo com facilidade. Primeiro para nós mulheres, ó, eu tô aqui com preenchimento porque tanto treino aeróbico a vida inteira, ó, reduz a camada de gordura até do rosto. Então isso para nós mulheres é prejudicial não só para físico, para ter bumbum na nuca ou não, mas muitas vezes até para nossa pele, para o nosso rosto, então influencia em outras coisas. Então preserve a sua massa magra. Então eu enxergo o HIIT hoje como uma forma de você fazer um treinamento aeróbico eficiente sem você precisar ficar por muito tempo. Claro, se você é um maratonista, se você pratica algum esporte, muitas vezes você vai treinar em longo, mas aí eu não tô falando aqui, eu tô falando de pessoas saudáveis, fisicamente ativas, que só precisam de um treinamento, né? Eu tô falando desse tipo de pessoa, então eu não tô aqui para discutir o que é certo e o que é errado, né? Mas estou falando para vocês, mantenham a massa magra. E para manter a massa magra não adianta ficar se matando no treinamento aeróbico. Então o HIIT ele é uma ferramenta que ajuda a você fazer um treinamento eficiente sem ter tanta perda de massa magra, desde que você esteja também fazendo treinamento de força, né? Então uma coisa vai puxando a outra. Você tem que estar alimentando bem, você tem que estar fazendo treinamento de força e o HIIT vai dar resultado. Então eu não tô aqui falando que o HIIT é um milagroso. Ele está complementando várias outras características, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Às vezes é difícil falar, porque às vezes a gente entende muito de forma técnica e na hora de falar, talvez de uma forma mais leiga, a gente se perde um pouco. Mas eu tentei passar o máximo de informações interessantes. Quem quiser saber mais pode me mandar no direct, me mandar no WhatsApp. Estou à disposição e mandem dicas também de assuntos ou temas ou até mesmo de mais alguma dúvida sobre o HIIT que eu possa falar para vocês depois, tá bom? Beijo, beijo, até mais.